Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, uma noite abençoada para vocês nessa quarta-feira, que o Senhor possa ministrar uma palavra aos nossos corações, que a palavra dele que é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, possa penetrar dentro do seu coração, do meu coração, e falar às nossas vidas. Nós olhamos a Bíblia, a palavra de Deus ela é para nós um grande exemplo, do que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. E ela foi escrita para nós, para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa orientação, ela foi escrita. E ela fortalece a nossa fé. Quando nós vemos o ministério de Jesus, que foram curtos, 3 anos, um período curto de tempo, nós vemos o quanto que ele operou, quais foram os milagres, como foi a operação, e quanto que o amor dele foi manifesto, foi revelado a pessoas que não tinham direito. Agora, esse é o ponto mais interessante. As pessoas que mais se achegaram a ele com o coração mais quebrantado, na verdade, ou com uma maior dependência, eram aqueles que teoricamente não teriam direito. Por serem estrangeiros, ou por serem pessoas que não deveriam estar à margem da sociedade por conta de alguma lei ou de alguma coisa. Por exemplo, aqui para exemplificar, o leproso que toca nele, que é tocado por ele, na verdade. O leproso não poderia nem chegar perto dele, ele não podia nem estar naquele lugar porque ele deveria estar numa espécie de quarentena. Havia até leprosários naquela época, eles não poderiam viver no meio da sociedade. Quando a gente pega a mulher Sirofenícia, ele passa ali por Sidom e aquela mulher vai atrás dele. Ela era estrangeira, como também era estrangeiro o centurião romano, que não tinha direito nenhum, não era do povo judeu. Embora fosse um homem de benfeitorias para o povo, ele era um estrangeiro. Então, quando a gente vai olhando esses personagens assim, Zaqueu sobe na árvore, Jesus manda ele descer, Jesus entra na casa dele, um publicano, cobrador de impostos que tinha defraudado. Então, de certa forma, aquilo que o mundo ou que aquela sociedade colocasse ali como a pior espécie ou o pior tipo de gente, estava ali. E se achegaram. A mulher do fluxo de sangue, ela se achega a Jesus, ela estava no período da impureza e há 12 anos ela vivia. A mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, ela não podia estar no meio da sociedade, no meio das pessoas. A mulher estava 12 anos naquela condição. E mesmo assim, ela se achega a Jesus, ela quebra, de certa forma, essas leis, essas regras. A mulher pega em adultério. Jesus vai até ela, acontece aquela situação, aquele diálogo, as pessoas vão embora porque todo mundo tinha pecado. Ele fala que não tem pecado que atire a primeira pedra. E ela recebe o perdão. Ou seja, de entender claramente, Deus, ele se torna propício para aquele que quer uma bênção. Hoje nós vemos algumas camadas que impossibilitam o acesso a Deus. Uma delas é a religiosidade. Outra camada é essa certa, essa construção de um cristianismo, de um exemplo perfeito de homem de Deus, de mulher de Deus, quando na verdade todos nós como pecadores, é claro que eu não estou aqui dando legalidade ou transformando a graça em dissoluta, mas nós chegamos na presença do Senhor, às vezes cansados, furados, a veste rasgada, quebrados, saquetel furado, mente destruída, coração fragmentado. É assim, chegamos como essas pessoas, como ovelhas perdidas em seus próprios caminhos de dor, diz a palavra em Isaías 53. Todos nós somos assim. Então aquelas pessoas chegaram cada um pior do que o outro, cada um mais torto do que o outro. É diferente conosco? Não. Não é diferente. A grande questão é que eles foram até Jesus. A grande questão é que eles aceitaram aquilo que o Senhor propôs para eles. É como eu sempre digo, a bênção de Deus ela não é para o rico, para o pobre, para o magro, para o gordo, para o alto, para o baixo. Não, é para aquele que quer. É aquele que deseja, aquele que quer ser abençoado. Lembra de Jacó? Atravessando o Val de Jaboque, ele luta com o anjo a madrugada inteira e recebe a bênção. Essa mulher Sirofenícia, se ela não tivesse sido abençoada, eu acho que até hoje ela estava indo atrás de Jesus pedindo a ele uma bênção. E ela incomodava. E os discípulos falavam, não, pai, mestre, despede ela para que ela vá embora. Quantas vezes as pessoas falam isso? Não, para com isso, quando aquele homem, chamado, agora esqueci, Jairo, a filha de Jairo, quando a filha de Jairo ela é ressuscitada, e aí vem a informação de que ela estava doente, aí vem a informação de que ela morre. Alguém vira e fala assim, não incomodes mais o mestre. Como assim não incomode mais o mestre? É agora que é hora de incomodar. Não incomodar é parar de orar. Não, para de orar, não vai dar jeito, não adianta. Aí, o Bartimeu, coitado, estava lá à beira do caminho, cego. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas começam a mandar ele calar.
Mas ele para com isso aí. Sabe o que ele faz? Ele grita mais alto. Grita mais alto. Não deixa que ninguém nem nada trave, obstrua, impeça que o Senhor ouça o seu clamor, que o Senhor ouça a sua voz, que o Senhor ouça o seu choro, a sua lágrima, que o Senhor veja aquilo que você está passando, que Ele veja qual é a tua condição, o que você está vivendo, a tua luta, né? Não, chegue e se derrame, vá até Ele com vontade, minha irmã, com vontade, meu irmão. O reino dos céus é tomado por esforço e o Senhor, Ele pode resistir a muitas coisas, mas a palavra fala que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desamparará. Deus não desampara um coração quebrantado e contrito. Se você chegar diante dele com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração, sabe, moído, ele vai aceitar. Ele vai se tornar propício. Eu sei que você está passando por um momento difícil e aqui no canal, desde o início, foi o que eu vivi. O Senhor falou comigo: olha, você vai ver muita gente, né, passando por isso. Muita gente vivendo situações que você passou, e você vai falar daquilo que você viveu também, porque você vai saber mais ou menos o que você passou, né, o que as pessoas estão passando pelo que você passou. Eu vivi um processo duro de dissolução da minha família e um recomeço de vida após um divórcio, e foi um processo muito difícil, muito doloroso. O pessoal começou o canal lá em 2018, sabe o que eu vivi? Emagreci 30 quilos, fiquei doente, desempregado, né? Fiquei em depressão profunda. Mas aí vem o Senhor e Ele começa a administrar o nosso coração, a nos desfazer e refazer, a nos moldar como olheiro e a nos reconstruir. Então Deus está reconstruindo muitas vidas que foram destruídas. Deus está reconstruindo, e eu creio, muitas histórias que foram desfeitas. Às vezes nós chegamos naquilo que nós pensamos ser o fim, ou o fim do caminho, né? Cheguei no fundo do poço. E aí vem um etíope, né, como aquele homem lá que ajudou Jeremias a sair do poço. Ele vai e tira, né? Tira Jeremias do fundo do poço. O Espírito Santo, um estrangeiro, que aquele homem era estrangeiro, ele tira, né, ali o profeta do fundo do poço. O Espírito Santo, ele vai e nos segura pelas mãos, nos ajuda nas nossas fraquezas e nos retira do fundo do poço. Você vai viver isso, aí você vai sair disso. Está ali igual Jó, se coçando com as telhas, né? Se coçando, tentando encontrar um pouco de alento nos fragmentos do passado. Isso era telha. As telhas ali eram um pedaço da casa dele, da vida que ele tinha. Às vezes a gente pega um pedaço do passado, a gente vai lá e se coça. Tenta aliviar, trazer um pouco de alento, com boas lembranças. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo que traz um pouco de alento, traz um pouco de sofrimento, porque dói, né? Coçando as suas feridas, a palavra fala. Mas aí o Senhor vai e reconstrói a história de Jó. Deus está reconstruindo muitas histórias. Deus está refazendo muitas vidas. Agora se achegue a Ele. Tem um louvor da harpa cristã, antigo toda a vida, que diz assim: eu venho como estou, vá como está. Sujo, cansado, abatido, triste, sem fé, vá. Fria, vá como está, e Ele vai te aceitar, e Ele vai te abençoar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.